Tá? As cidades, das cidades medievais, né? Elas tinham ruas estreitas, eram ruas bem estreitinhas, mal dava para passar uma carroça. Tá? Casas com forma retangular, tá? Sempre, geralmente, tá? E geralmente com 2, 3 andares, como eu falei para vocês. Então, embaixo o estabelecimento comercial ou a oficina artesanal, na parte do meio e a parte de cima, a moradia da família. Tá? Às vezes eram de 2 andares somente. A falta de higiene, ela era marcante nas cidades medievais. Gente, muita falta de higiene, muita. Era muita sujeira, era muita porcaria espalhada pela cidade medieval. Eles não tinham banheiro, tá? As necessidades deles tinham dois destinos. Quando a pessoa lá tinha posse, que ela tinha dinheiro, ela construía uma fossa no fundo da casa dela. Então lá tinha uma casinha que era o banheiro, então era um buraco no chão, ali eles faziam as necessidades e corria direto para a fossa. Tá? Quando a pessoa ela não tinha como ter a fossa, ela fazia as necessidades no pinico e depois jogava na rua. Tá? Necessidade, xixi, cocô, então ela jogava na rua. Tá? E esperavam a chuva vir para poder carregar os dejetos, tanto de homens, de humanos, quanto de animais. Havia muitos animais também circulando pela rua, tá? E isso também contaminava. E muitas das vezes essa urina, essas fezes, elas penetravam no solo e acabavam entrando nos lençóis freáticos, que é a água do subsolo. E aí eles tinham fontes de água, geralmente na parte central da cidade, e a população toda se servia dessas fontes de água, então nos poços que eles tinham nas casas, quem tinha condições para isso. Tá? E essas águas muitas das vezes acabavam contaminadas, e eles acabavam sofrendo com muitas doenças. Tá? Então era muito comum doenças causarem epidemias na Europa, tá? Sendo que uma delas foi a mais terrível, que foi a peste negra, mas não vou falar dela agora, depois a gente fala com vocês sobre isso. Então a falta de higiene era imensa, as pessoas não tinham o hábito de lavar as mãos, de tomar banho, tá? Não tinham o hábito de ter cuidado de higienizar a casa, ou seja, fazer faxina na casa, eles não tinham esse hábito. E conviviam com os animais dentro de casa também, tá? Até porque para evitar que o animal morresse de frio na época de inverno. O comércio ele ganha importância e surgiu uma nova camada social, a burguesia. Isso eu já tinha falado para vocês. Agora o que eu esqueci de falar é que por que é chamado de burguesia? Né? Por que essa camada que enriqueceu com o comércio, com o artesanato, é chamado de burguesia? É porque uma palavra foi criada por causa do burgo, né? Burgo é o local lá onde surgiram as cidades, daí veio o nome burguesia para os novos ricos. Tá? Muitas cidades surgiram das intensas atividades comerciais, das rotas comerciais que eu já falei para vocês. Encontrava uma rota, encontrava com outra, uma estrada, encontrava com outro, surgia ali uma cidade, tá? À margem dos rios e nos burgos. Com o tempo, os moradores das cidades conquistaram as franquias de seus antigos senhores. Senhora, o que é isso? Franquia seria a liberdade da cidade. Lembra que eu falei que o burgo pertencia ao feudo? Se pertencia ao feudo, pertencia ao senhor feudal. Aí o comerciante ele foi lá, né, pagava um aluguel para usar aquele burgo. Aí senhora, ele foi ficando. Aí o que aconteceu? Ele continuou pagando. Quem morava na cidade tinha que pagar uma taxa para poder pagar esse aluguel pelo uso da terra para o senhor feudal. Com o tempo, as cidades foram crescendo, os senhores feudais mantiveram isso. Mas aí os comerciantes e a população da cidade já não queria mais ficar pagando isso eternamente. Então eles tentaram mudar isso. Alguns, né, senhores feudais compravam muito produto, né, dos comerciantes, principalmente os produtos mais caros, né, como o seda, porcelana chinesa, né? Vários produtos caríssimos que vinham do Oriente eles compravam. E muitos acabavam endividados,
E aí o senhor feudal precisava de dinheiro para pagar essas dívidas. Aí os comerciantes foram até eles e fizeram a proposta de pagar pela compra dessa propriedade, que seria o burgo, para eles se tornarem livres, ou seja, independente do senhor feudal. Isso aí era a franquia, carta de franquia, era quando ele conquistava a independência daquela cidade. Aí deixava de pagar aluguel para o senhor. Havia casos de que o senhor não queria, não vendia, porque vender a terra na Europa era inadmissível. No momento que aquelas terras começaram a ser vendidas, o sistema feudal começou a ruir. É óbvio que não ruiu da noite para o dia, levou séculos para isso acontecer, 2, 3 séculos. Aí o senhor feudal, quando ele não tinha dívida e ele não queria vender, os comerciantes tentavam e não conseguiam. Os comerciantes tinham 2 recursos: ou recorriam ao rei através de uma carta real, convencendo o senhor feudal a entregar o burgo para a população, para a independência, eles conseguiam, ou então através de guerras. Aí se o rei escreveu a carta, o senhor feudal manteve-se firme, não vai vender e nem vai atender o rei, então a própria população podia se revoltar contra o senhor feudal e lutar pela independência da cidade. Então havia 3 maneiras das cidades se tornarem independentes: as cartas de franquias, que era pela compra, a carta real, que era por interferência do rei, ou através das guerras. Aqui é uma cidade medieval, existem algumas delas ainda na Europa, que são exatamente como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma foto, tá? Então elas são construídas com muralhas, eram construídas com muralhas, tá? Hoje, as cidades medievais são patrimônios históricos, então existe pessoas vivendo lá, tem um comércio. Comparado com os dias atuais, são cidades pequenas e os carros não são permitidos entrarem lá. Então quem mora lá, quem tem comércio lá, tem que deixar o carro fora das muralhas. Então era assim que era a vida numa cidade medieval. Só por que tinha muralha? Se tivesse uma guerra, tivesse um ataque, de repente uma invasão, eles estariam protegidos por elas. Isso era feito já desde a antiguidade. Qualquer dúvida, só perguntar. Próxima aula falaremos sobre esse assunto, tá? Fiquem com Deus.